Gente, o que está acontecendo nos bastidores dessa história vai deixar todo mundo de boca aberta. Grace, aquela famosa personalidade que você já conhece, está causando um verdadeiro alvoroço nas redes sociais. E dessa vez, não tem como ficar calado. O que ela fez agora? Sério, se prepara porque o circo que ela armou vai te surpreender de uma maneira que você nem imagina. E não é só ela, não. Tem mais gente envolvida nessa história e a coisa tá pegando fogo. Clarinha, a filha de Grace, que não tem nenhum ano ainda, está no meio desse imbróglio. E o que aconteceu em seu aniversário é de deixar qualquer um de cabelo em pé. Mas não é só de presentes e festinhas que a gente tá falando. Não! Fala-se de intriga familiar, traições disfarçadas e uma verdadeira guerra de egos entre pessoas que deveriam estar se ajudando e se apoiando. A história começa com o aniversário de Clarinha, uma celebração que a Grace preparou com todo o carinho. Ou será que foi isso mesmo? Pois é, gente. No meio de uma festa que parecia ser de pura alegria, quem será que realmente esteve lá para apoiar essa menina? Pois é, não foi nem metade das pessoas que Grace convidou. Isso já começa a levantar as sobrancelhas de quem estava de olho nesse evento. O problema não está só em quem não apareceu. Não, gente. O verdadeiro caos foi que a própria família de Grace parece estar completamente dividida. Ela convidou várias pessoas para o aniversário da filha, mas acredite, nenhuma delas quis estar lá. Isso mesmo, Camila, Vanessa, até os próprios irmãos de Grace, ninguém apareceu. E não pense que as desculpas foram fofas, não. Dizem que a maioria inventou histórias mirabolantes para fugir dessa festa que estava se tornando um verdadeiro pesadelo. Quem será que está por trás disso tudo? Quais segredos e tretas familiares estão sendo escondidos nesse circo todo? E o que fez Grace quando percebeu que sua festa estava virando um fiasco? Ela teve que pedir ajuda e acredite, o nome que ela chamou para salvar o evento foi nada mais, nada menos que Thaís. Sim, minha gente, Thaís. E sabe o que é mais surpreendente? Thaís não é funcionária dela, não, de jeito nenhum. Quem trabalha para Grace são os pais de Thaís. Mas, ao que tudo indica, a moça está sendo vista como uma espécie de salvadora da pátria nesse momento. O que será que Grace estava planejando para fazer esse pedido de ajuda tão desesperado? Aí, meu amor, a coisa começa a ficar realmente interessante. Agora que Grace conseguiu chamar a atenção de Thaís, a coisa toda começou a desmoronar de vez. O que parecia ser uma simples ajuda se transformou em um pesadelo. Enquanto a festa de Clarinha continuava, o cenário por trás dos bastidores estava mais caótico do que nunca. E acredite, gente, isso é só a ponta do iceberg. Dizem que, durante a montagem do evento, Grace se enrolou completamente. Os planos começaram a dar errado e quem viu tudo de perto garante que ela estava completamente sozinha nesse processo. Acredite, ninguém da família dela apareceu para ajudar de fato. E para piorar, até as babás e empregados estavam dando o maior trabalho, como se estivessem ali mais para atrapalhar do que para colaborar. Mas o que mais impressiona é o fato de que, quando as coisas começaram a dar errado, a família de Grace foi a última a querer levantar um dedo. Ela tentou de tudo, mas as desculpas de seus parentes começaram a parecer mais uma desculpa esfarrapada atrás da outra. A mãe de Grace, por exemplo, nem se deu ao trabalho de aparecer. E vejam só, há rumores de que a mãe teria afirmado que não podia ir porque estava ocupada. E aqui vai o pior de tudo. O Zezé, aquele mesmo que todo mundo conhece, nem quis ajudar a mãe de Grace a chegar até a festa de jatinho. Ele ficou firme na decisão de que ela teria que se virar e viajar por conta própria, o que gerou uma tremenda confusão e deixou Grace ainda mais irritada. O clima, meu amor, estava cada vez mais pesado e o caos só aumentava.
O que ninguém esperava era que o grande ponto de virada dessa história se daria justamente quando Grace tentou chamar os seus irmãos para o evento. Claro, ela precisava de apoio, e até mesmo seus irmãos seriam um alicerce importante. Mas adivinhem, eles também deram o cano. A justificativa? Não dá para participar dessa palhaçada. E aí, meu povo, a coisa ficou ainda mais feia. De repente, quem mais parecia estar ao lado de Grace era um punhado de desconhecidos e uma ajuda que não veio de quem ela esperava. A única coisa que restou foi um bando de desculpas. E a festa, coitada, ficou ali, no meio de tudo isso, como uma enorme decepção. E o pior, as tretas familiares começaram a tomar proporções que ninguém imaginava. Mas, como se isso não fosse suficiente, parece que a desgraça realmente se instalou quando Grace percebeu que seu próprio círculo social estava desmoronando. Não havia mais ninguém para ajudar. Então, para apaziguar o caos, ela decidiu ligar para a única pessoa que, segundo ela, ainda podia salvar a situação: Thaís. Porém, como a gente já sabe, a ajuda dessa moça não veio de graça e ela não estava lá para ser tratada como uma salvadora. Thaís tem sua própria vida e seus próprios interesses, e tudo que parecia ser uma tentativa de reconstruir um evento digno de uma celebração se transformou em uma bola de neve prestes a desmoronar completamente. Não seria nada fácil lidar com a bagunça que Grace, sem querer, estava criando. E aí sim, a tensão começou a atingir níveis estratosféricos. E meus amigos, como toda novela cheia de reviravoltas, o final dessa história parece estar mais próximo do que imaginamos. Tudo indicava que, após tanta confusão e tanta bagunça, Grace não conseguiria salvar o evento. A festa de Clarinha, que deveria ser um momento de alegria e união, se tornou um verdadeiro circo. E o pior, a própria família de Grace parecia estar se distanciando cada vez mais dela. Agora, o que ninguém esperava era a conclusão de que essa história não estava simplesmente se arrastando para um final feliz. Pelo contrário, o casamento dela com Zezé, que já passava por altos e baixos, começou a mostrar sinais de que está prestes a chegar ao fim. E o pior, meus amores, é que esse fim pode ser mais próximo do que imaginamos. Dizem por aí que Zezé já está cansado dessa guerra familiar. Não é de hoje que ele demonstrou estar farto das atitudes de Grace, e parece que o peso de estar afastado de sua própria família já não está mais valendo a pena para ele. Ele, que sempre foi visto como o homem de sucesso, rodeado de fãs e tendo uma vida estabilizada, tem começado a perceber que as escolhas que fez, e principalmente as pessoas com quem se envolveu, estão afetando sua própria felicidade. Afinal, quem pode ser feliz em um casamento onde a pressão é constante e a distância da própria família cresce a cada dia? A coisa tá feia, e acreditem, a mudança pode ser mais radical do que todos pensam. Enquanto isso, Grace parece estar em um jogo perigoso. Ela acreditava que o casamento com Zezé e a filha seriam o suficiente para viver uma vida de sonho, mas, aos poucos, está começando a perceber que o que ela tem de mais precioso, a família de Zezé, está cada vez mais longe dela. E, para piorar, a verdade vai bater na porta mais cedo ou mais tarde. Por mais que ela tente controlar tudo ao seu redor, as decisões que tomou e as atitudes que tomou para afastar o marido de todos à sua volta podem ter sido um erro fatal. O circo que ela armou pode ser o que vai levar tudo ao colapso. E quando isso acontecer, quem será que vai segurar as pontas? Quem será que vai estar ao lado dela? A sensação de estar sozinha na batalha está ficando mais forte a cada dia. E aqui, a gente não pode deixar de notar o impacto que essa história tem causado nas redes sociais. Não dá para negar que a fofoca virou um verdadeiro espetáculo.
O que era para ser um simples aniversário se transformou em um dos maiores escândalos do momento, e os fãs e seguidores de Gracie estão mais do que atentos a tudo o que está acontecendo. As acusações, as confusões familiares, o comportamento de todos os envolvidos, tudo está sendo analisado com lupa pelos internautas. E uma coisa é certa: enquanto Gracie se vê cercada de pessoas que parecem não se importar, o que ela mais tem de sobra é a atenção de quem está de olho em cada movimento dela. E isso, por si só, é algo que ninguém esperava. Agora, o grande mistério que fica no ar é: até quando Gracie vai conseguir manter as aparências? Será que ela vai conseguir salvar o casamento e a imagem que construiu até aqui? Ou será que a verdade vai vir à tona de uma forma que ninguém está esperando? Pois, acredite, quando o circo de uma pessoa cai, não tem mais volta. E no caso dela, o que está por vir pode ser algo ainda mais surpreendente. Fique ligado, porque essa história ainda vai render muito mais.